Olá, bem-vindo ao programa Papo Suprem. O tema dessa edição está relacionado com a missão da União Planetária. Falaremos das relações internacionais e da cooperação entre os povos. O nosso convidado de hoje tem longa trajetória política e uma extensa carreira diplomática. Ele atualmente é diretor do Departamento da Ásia Central, Meridional e Oceania do Ministério das Relações Exteriores. Ministro Ari Quintela, muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Maiane, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que ótimo. Ministro, nós tivemos acesso ao seu blog com vários relatos e experiências muito belas, interessantes, bem poéticas, né, de viagens e de contato com outras culturas, outros povos. E ficou claro para nós, leitores, o quanto o senhor é apaixonado por essa missão, né, a missão diplomática. Nós queremos saber, então, um pouquinho de como foi essa sua trajetória, né, até chegar na carreira diplomática e por que hoje ainda o senhor está mobilizado para continuar nessa missão. Conta um pouquinho para a gente. Obrigado por fazer referência ao meu blog. Eu criei esse blog faz pouco menos de um ano e é um blog em que eu falo de livros e de cultura de maneira geral e aproveito para falar um pouco das minhas viagens, de fato. E acho o blog uma coisa extremamente terapêutica para tirar a mente um pouco do trabalho. Eu fiz o concurso para a carreira diplomática quando eu tinha 25 anos e foi uma coisa um pouco inesperada, no sentido de que, quando eu era adolescente, não era o que eu pensava ser. Meu primeiro sonho na vida era ser jornalista, aliás. Eu cheguei a cursar comunicação, um ano de comunicação social na UNB. E depois, gradualmente, eu fui mudando de interesses e de área de estudo e acabei me interessando muito por relações internacionais e fiz o concurso aos 25 anos, passei e sou diplomata desde então. Eu sou muito feliz na minha carreira diplomática, eu gosto muito, acho que a coisa mais satisfatória que uma pessoa possa fazer é servir ao Estado brasileiro com convicção e acho pessoalmente uma coisa muito bonita isso, poder dedicar minha atividade profissional ao Estado brasileiro. Nós gostaríamos de entender um pouco melhor como é que funciona, como é que é a atuação desse departamento, né, da Ásia Central, Meridional e Oceania e também como se dão as relações bilaterais entre o Brasil e os países que compõem esse departamento. À medida que o Brasil foi ganhando mais projeção internacional e tendo uma presença mais marcante no mundo, foram sendo criadas novas unidades no Itamaraty. Antigamente, lá atrás, há muitas décadas, você tinha um grande departamento, que era o Departamento de África, Oriente Médio, Ásia, Oceania. Daí, gradualmente, para poder tornar dar mais foco a cada uma dessas áreas e aos países de cada uma dessas áreas, você foi subdividindo essa enorme área geográfica. E chegou um momento que você tinha um departamento da Ásia. E faz já alguns anos, o departamento da Ásia, por sua vez, foi dividido entre o departamento que está sob a minha responsabilidade, Ásia Central, Meridional e Oceania, e o departamento da Ásia do Leste. Isso é uma medida importante para marcar a importância que o Brasil dá à Ásia e aos países individualmente na Ásia. Então, o título do meu departamento, como você falou, é Ásia Central, Meridional e Oceania. A Ásia Central sendo entendida como Irã, Paquistão, Afeganistão, e algumas das o Cazaquistão e algumas outras ex-repúblicas soviéticas. E a Ásia Meridional, a Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Butão, Austrália, Nova Zelândia. Com isso, a partir do momento que você tem um foco maior, você vai criando um departamento que focaliza uma área bem específica, você está dizendo para esses países o quanto você valoriza aquela relação com eles e a importância que você atribui a esses países.
Certo. E sobre as relações bilaterais, ministro, como é que elas funcionam, né, entre o Brasil e esses países? Enfim, quais são os focos? Como é que elas se dão? O Brasil tem embaixada em quase todos esses países da área coberta pelo meu departamento. Algumas exceções, nós não temos embaixadas em todas as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Temos no Cazaquistão, que é o país territorialmente maior e com uma economia muito promissora na região. Mas nós temos embaixadas. O Brasil, tradicionalmente, é um país que procura ter embaixadas em muitos países como uma forma de marcar bem o seu interesse por aquele país e ter uma presença mais efetiva naquele país. Então, nós temos embaixadores em muitos desses países, embaixadores residentes. Nós temos relações diplomáticas com todos esses países e, na maioria dos casos, nós temos um embaixador residente. E muitos desses países têm embaixadores em Brasília. Brasília é uma grande capital em termos de presença internacional. O número de países que tem embaixada em Brasília, países do mundo inteiro que tem embaixada em Brasília, é muito alto. Brasília é certamente um dos grandes centros da diplomacia internacional em termos de presença de embaixadores estrangeiros. E nós temos com todos esses países relações muito fáceis, com um diálogo muito franco e com uma presença marcante nesses países, através da atuação das nossas embaixadas. Nós gostaríamos de saber mais especificamente sobre alguns desses países que compõem o departamento sob sua responsabilidade, que tem tido uma divulgação, uma repercussão negativa por parte da mídia brasileira, especialmente em razão de conflitos internos e essas questões, né? Pela sua experiência com esses países, nas relações bilaterais, que aspectos positivos poderiam ser ressaltados, né, sobre esses países? Essa questão da repercussão internacional na mídia, eu acho que você quer dizer repercussão internacional em termos de... são países, muitas vezes, que são vítimas de atos terroristas e nós sempre nos solidarizamos com esses países com relação a essa questão do terrorismo. O Brasil condena sempre, de maneira sistemática, todo ato terrorista, quaisquer que sejam as razões que levaram ao ato terrorista. E, inclusive, sempre que há um atentado, em alguns desses países, nós soltamos uma nota de solidariedade com o governo e com o povo desse país e condenando aquele ato terrorista. Como eu falei, nós temos relações excelentes com todos esses países. E eu acho que são todos países, tanto na Ásia Central quanto na Ásia Meridional, como na Oceania, países que têm primeiro, é importante, um potencial muito grande nas relações com o Brasil. Primeiro, é importante lembrar que a Ásia é uma região, hoje em dia, foco de um enorme interesse no mundo inteiro, por causa do seu crescimento econômico, por causa de uma presença cada vez maior dos países asiáticos no cenário internacional. A maioria deles tem uma economia muito pujante, promissora, e o Brasil tem um interesse grande em desenvolver as suas relações com esses países. Certo. E os projetos de cooperação, ministro? Tem algum projeto de cooperação que o senhor cite assim, com esses países desse bloco que seja mais interessante, que possa ser apresentado para o nosso público? Olha, por exemplo, nós temos com a Nova Zelândia um projeto que é um dos países sob a minha jurisdição. Nós temos um projeto de cooperação para o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de arroz no Suriname. Esse é um projeto muito bonito e muito valorizado por nós, pela Nova Zelândia e pelo Suriname. Esse é um exemplo, por exemplo, de cooperação triangular com um país, para nós, longínquo, que é a Nova Zelândia, mas que acaba sendo muito útil para um país limítrofe, que é o Suriname. Bom, ministro, nós vamos encerrar esse bloco por aqui. Vamos continuar esse papo no próximo bloco.
Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de 1 minuto para continuarmos essa conversa com o ministro Ari Norton Quintela. Não saia daí, nós voltamos já. Nós estamos conversando hoje com o ministro Ari Quintela, que é diretor do Departamento da Ásia Central, Meridional e da Oceania do Ministério das Relações Exteriores. Ministro, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre a atuação do departamento, e as relações bilaterais do Brasil com os países que compõem o departamento. Agora nós vamos focar um pouco mais em alguns países com os quais a União Planetária também tem desenvolvido uma parceria estreita. Recentemente, o senhor recebeu uma comenda comemorativa dos 25 anos de relações diplomáticas da Embaixada do Cazaquistão, que também foi recebida pelo nosso presidente, Dr. Ulisses Riedel, e nós gostaríamos de saber para o senhor o que essa comenda representou e como tem sido sua atuação com relação ao Cazaquistão, como tem sido essas relações e a atuação junto a esse país que tem sido tão importante na luta pela promoção da cultura de paz e pelo desarmamento, a nível mundial, enfim, como é que é essa relação? Eu fiquei muito lisonjeado de receber essa condecoração, foi uma surpresa. Essa é uma medalha que o governo do Cazaquistão criou para comemorar 25 anos da sua chancelaria, do seu serviço exterior. E eu recebi junto com o Dr. Riedel e foi como eu falei, eu fiquei muito lisonjeado, foi uma grata surpresa. O Cazaquistão, que tem embaixada, é um dos países do meu departamento, sob jurisdição, digamos, do meu departamento, que tem embaixador residente aqui, é um país da Ásia Central com uma economia, é um grande país territorialmente e que tem uma economia muito promissora. E como você falou, o presidente do Cazaquistão tem uma política muito favorável ao desarmamento. O Cazaquistão, quando se tornou independente, tinha, se eu me lembro bem, o 4º maior arsenal nuclear do mundo. Era uma república soviética e possuía o 4º maior arsenal nuclear do mundo. E, ao se tornar independente, o Cazaquistão se desfez desse arsenal nuclear. E o Cazaquistão, no momento, ocupa um dos assentos não permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. É o primeiro país da Ásia Central a ser eleito como membro não permanente do Conselho de Segurança. Isso é um reconhecimento da enorme atividade diplomática que o país vem fazendo desde que se tornou independente. É um país com o qual o Brasil, tem relação sólida e há um potencial muito grande, a meu ver, para desenvolver essas relações. Aliás, essa é uma característica dos países asiáticos como um todo. Há um potencial muito grande para que o Brasil se aproxime mais desses países, sobretudo dos países que têm um potencial econômico grande. E o Cazaquistão é um dos países que tem um interesse, que por sua vez tem um interesse muito marcado pelo Brasil. Perfeito, muito bom, ministro. Nós tivemos a oportunidade de ter acesso a um texto no seu blog que falava sobre a sua experiência de viagem à Índia, que também é um parceiro da União Planetária por sua espiritualidade, a cultura voltada para a promoção do bem-estar, do bem comum, não é? E nós gostaríamos de saber, então, um pouco mais sobre essa sua experiência, de viagem à Índia, também sobre as relações bilaterais Brasil-Índia. Conta um pouquinho para a gente, ministro. Bom, a Índia, eu nunca tinha ido à Índia, e ano passado eu fui a trabalho, e foi... Eu não sei se você já esteve na Índia, mas uma primeira ida à Índia é sempre uma coisa muito marcante, eu acredito, na vida de todo mundo, porque, como você falou, é um país gigantesco, de certa maneira muito parecido com o Brasil, porque é um país multiétnico, multirreligioso, multicultural. E a Índia é um país importante para o Brasil, primeiro porque é um país membro do BRICS, segundo porque é o único país que participa de todos os fóruns internacionais de que todos os grupos de que o Brasil participa. Por exemplo, o G4, que é um grupo Brasil, Índia, Japão, Alemanha,
que promove uma reforma, que tenta promover uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Índia é também membro do G20 financeiro, do G20 agrícola. Então, a Índia é o único país no mundo inteiro que pertence a todos esses agrupamentos de que o Brasil faz parte, em diferentes esferas da atividade internacional, e, por causa disso, tornou-se um país muito próximo do Brasil. E quando eu fui à Índia pela primeira vez ano passado, aliás, foi a única vez até agora em que eu estive na Índia, essa foi uma experiência muito marcante para mim, porque você sente lá que é um país que tem uma noção muito desenvolvida de Estado, de nação, apesar de ser um país multiétnico, multirreligioso, multicultural, eles têm uma noção de Estado e de nação, e eu escrevi sobre isso no meu blog. Eu fui a Goa, e no meu último dia em Goa, antes de voltar, eu visitei o Centro Histórico de Goa, e essa foi uma experiência. Goa tem a particularidade de que foi uma colônia portuguesa, como o Brasil. Então, o Centro Histórico de Goa tem umas igrejas que lembram muito, por exemplo, as igrejas de Salvador. E você passeia pelas ruas de Goa, os nomes todos nos cartazes de propaganda, de estabelecimentos comerciais, são nomes portugueses. E isso foi uma coisa muito interessante para um brasileiro. E daí eu achei que valia a pena eu escrever no meu blog sobre isso, e acho que foi a postagem mais bem sucedida no meu blog até hoje, a postagem que as pessoas mais leem no meu blog. O meu blog é novo, é um blog que não é tão lido por enquanto. Conta pra gente um pouquinho mais desse blog, das motivações e dos temas tratados. É um blog que eu criei realmente para poder refletir um pouco sobre livros que eu gosto de ler, filmes que eu gosto de ver, experiências culturais pelas quais eu passo. E é uma atividade... Eu só tenho tempo de escrever no fim de semana, mas é uma coisa extremamente interessante para mim, porque realmente tira a minha cabeça um pouco de trabalho, das preocupações com o trabalho. E embora seja um esforço grande escrever toda semana, todo fim de semana, é ao mesmo tempo muito relaxante. E eu, às vezes, quando viajo, quando estou de férias ou quando viajo a trabalho, eu passo por algumas experiências culturais que me marcam, e daí eu gosto de compartilhar isso com o leitor. E certamente a ida a Goa foi uma experiência desse nível. E me chama a atenção que a minha postagem sobre Goa, que já está no blog desde, eu acho, novembro do ano passado, é a mais lida, a mais comentada, é aquela para a qual eu recebo mais retorno do leitor, digamos assim. O que mostra o fascínio que a Índia exerce e as semelhanças que existem, talvez, entre Goa especificamente e o Brasil por causa dessa colonização portuguesa. Sim, muito interessante. Nós gostaríamos, inclusive, de agradecer por partilhar essas experiências culturais tão ricas, né, com os leitores. Obrigado, você é muito gentil. Obrigada. Bom, gostaríamos então, para finalizar a nossa entrevista, ministro, de saber se o senhor acredita nessa possibilidade, nesse sonho de união planetária, de cooperação, de integração entre povos, né? Será que isso é possível? É um sonho possível? E, se sim, como os diplomatas podem colaborar no alcance desse sonho, né? Bom, antes de mais nada, é um sonho muito bonito, e se nós partirmos do princípio de que a função da diplomacia é contribuir para a paz, contribuir para o bom entendimento entre os países e os povos, há convergências de ambições, digamos assim, entre a diplomacia de qualquer país e a União Planetária. Eu acho que é factível no sentido de que efetivamente, a atividade diplomática promove isso, promove maior entendimento, impede conflitos armados, ajuda a tornar dois países que se conhecem pouco mais conhecidos um para o outro. E isso é muito nítido no caso dos países de que eu cuido no meu departamento, países da Ásia Central, Meridional e da Oceania,
que são países não muito conhecidos no Brasil e onde o Brasil também não é tão conhecido, talvez. E você sente que no teu trabalho cotidiano você está contribuindo para aproximar o Brasil desses países. E nesse sentido, essa atividade diplomática contribui para o sonho de criar um mundo mais harmônico. É uma belíssima missão. Ministro, nós ficamos por aqui, nossa entrevista chegou ao fim. Agradecemos muito mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você pelo convite, Maiane. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Obrigado. Ótimo, foi uma honra. E também muito obrigada a você que nos acompanhou. Se você se interessou pelo tema da entrevista, pode saber mais sobre a atuação da União Planetária na área internacional em nosso site e ainda se inscrever como voluntário para colaborar para a promoção da cultura de paz. Continue assistindo a programação da TV Suprem, que agora está também 24 horas no YouTube. Nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do programa Papo Suprem. Até mais!